Imagine uma rainha que governou um império, mas cheirava tão mal que embaixadores estrangeiros quase desmaiavam. Seu sorriso era um tronco preto podre. Seu cabelo era uma peruca de larvas. Seu banho era uma sopa fétida de pétalas e suor. Ela era um símbolo de grandeza que as pessoas temiam se aproximar. Isso não é um horror medieval. É a realidade diária de uma das maiores monarcas da Inglaterra. Contemple uma rainha com tal força. Ela desafiou papas, superou assassinos e expandiu impérios. No entanto, dentro das muralhas do palácio, seu corpo deteriorava sob camadas de perfume, veneno e vaidade régia. A rainha, Elizabeth Brumey, era um enigma vivo, emblemática da realeza divina, mas na realidade, uma mulher que não tomava banho adequadamente há meses. Uma governante reverenciada por Shakespeare, mas que achava mastigar doloroso. Uma maverick política escondendo seu rosto em decomposição atrás de uma máscara química. A história a louva como magnífica. No entanto, este vídeo revela o lado podre de sua fachada empoada, pois a rainha virgem era notória por seus hábitos de higiene mais repugnantes, perigosos e fétidos já documentados nos crônicos reais. Dentes podres que chocavam a corte, perucas infestadas de larvas pele tão envenenada por cosméticos que descamava e um funeral tão fétido que quase esvaziou as ruas. Esses não eram apenas caprichos, mas fixações nascidas do medo-poder e o peso da imagem. Neste vídeo você aprenderá por que Elizabeth, apesar de usar uma máscara de realeza, era temida, até por seus associados mais próximos, e porque sua verdade podre ainda persiste em sussurros históricos sobre o odor de seu cadáver. Antes de mergulharmos nos detalhes, compartilhe sua localização nos comentários, pois apreciamos a participação de espectadores de todo o mundo. Se você está preparado para os aspectos desagradáveis desta história, clique no botão de curtir, compartilhe esta história com um amigo que romantiza a vida real e inscreva-se no canal Reign of Pain para mais histórias chocantes, sombrias e surpreendentes que a história escolheu higienizar. Está pronto? Vamos começar com sua aflição mais notória. Imagine que ao final dos anos 1500, você é um embaixador encarregado de negociar com a figura mais influente da Europa. Ao entrar em seu grande salão banhado pela luz dourada que atravessa vitrais, lá está ela majestosa, composta e resplandecente. Então ela fala e o odor ataca como um golpe no abdômen. Você se esforça para permanecer impassível, lágrimas brotam. A questão cruza sua mente, algo se decompôs dentro dela. De fato, a rainha Elizabeth I não era conhecida apenas por sua halitose. Sua cavidade oral abrigava uma câmara em decomposição com dentes descoloridos agarrados às gengivas como cadáveres teimosos. Visitantes documentaram isso, cortesãos murmuravam sobre isso, e até seus assistentes pessoais imploravam por intervenção odontológica. No entanto, Elizabeth permaneceu resoluta. Ela era mais do que uma rainha, era uma mulher. Para ela, a dor simbolizava fraqueza. A decadência de seus dentes começou em seus 20 anos, uma combinação de genética estresse e uma dieta imersa em açúcar importado de suas queridas colônias caribenhas. O açúcar epitomava status e Elizabeth se deleitava com ele. Escovas de dentes eram de certa forma disponíveis. Imagine um pano embebido em sal ou fuligem usado para esfregar o esmalte com aproximadamente a mesma eficácia de lamber uma pedra. Em vez de nobres recorrerem a coral, moídos cinzas de alecrim ou até urina para cuidados dentários, por mais surpreendente que pareça, Elizabeth preferia algo bem diferente mel doce e potencialmente destruidor de dentes. Ela estava convencida
de que isso protegia seus dentes, embora historiadores argumentem que acelerava sua deterioração. Aos 40 anos, muitos de seus molares já haviam caído. O que restava eram tocos enegrecidos frequentemente descritos por dignitários estrangeiros como pinos sem vida em um campo sangrento. Mastigar se tornava um espetáculo. Cortesãos relatavam observá-la se contorcer de dor enquanto mastigava pão macio. Carnes duras, nem pensar. Seu chefe começou a ferver tudo, incluindo aves, até virar uma papa cinzenta no prato. Ainda assim, ninguém ousava tocar no assunto. Um médico propôs a extração de dentes. Ela o instruiu a nunca mais voltar. Quando outro sugeriu remover um dente podre, ela exigiu que ele removesse um dos próprios dentes primeiro para provar que não doeria. Ele obedeceu em público, gritou, sangrou, desmaiou. Ela sorriu, partiu, ainda segurando o maxilar. O verdadeiro terror não era a dor, era o orgulho. Elizabeth sabia que estava se deteriorando, mas exibir vulnerabilidade poderia minar sua imagem. Em uma era em que as mulheres eram vistas como delicadas, ela não podia se dar ao luxo de mostrar sinais de desconforto. Em vez disso, ela criou rituais. Usava pétalas de rosa para mascarar o cheiro de suas gengivas. Mastigava cravo e cardamomo para adoçar o hálito e mandava fabricar utensílios de prata para fazer seus dentes parecerem régios ao comer. No entanto, a prata não escondia o odor, não suprimia os tossidos de dignitários estrangeiros que achavam difícil estar perto dela durante discursos e não impedia as cartas que revelavam seu segredo. Um embaixador espanhol escreveu para casa: "Ela é cativante, inteligente e majestosa." No entanto, devo admitir, sua boca é um pequeno cemitério. À medida que seus dentes se desintegravam, sua fala mudou. As palavras tornaram-se arrastadas. Sua oratória renomada transformou-se em murmúrios. Shakespeare adaptou as falas de suas peças para evitar palavras que exigissem pronúncia clara para uma rainha que lutava para comer em público. Banquetes de Estado transformaram-se em dramas enquanto ela levantava seu cálice, forçava um sorriso. Depois, se retirava atrás de leques e biombos para consumir em particular ou se abster completamente. Suas criadas faziam um juramento de sigilo. No entanto, algumas quebraram esse voto. Suas lembranças marcadas por nojo. Uma escreveu: o fedor era profano, não se referindo a seus penicos, mas ao hálito de sua majestade. Mesmo seus médicos temerosos tentaram intervir. Propuseram obturações de folha de ouro para seus dentes. No entanto, ela rejeitou seus conselhos. Sugeriram enxagues herbais reconfortantes. Em vez disso, ela os acusou de feitiçaria. Eventualmente, a deterioração atingiu seu maxilar. Em seus últimos anos, a carne sob suas bochechas afundou a dor, se espalhando pelo pescoço até as orelhas e têmporas. Ainda assim, ela recusava ajuda. O poder de Elizabeth não vinha apenas de exércitos ou leis, mas de sua imagem jovem e mortal divina. Essa imagem impecável tinha que permanecer intocada. Então ela intensificou a cor de seus lábios, forçou os sorrisos através da dor e proibiu que a vissem sem maquiagem. Seus retratos retratavam uma verdade diferente: dentes perolados, lábios rosados, perfeição inatingível. Essas eram decepções criadas por pintores temerosos, que sabiam que revelar a verdadeira Elizabeth poderia custar-lhes a vida. A rainha virgem escolheu a deterioração em vez da vulnerabilidade em sua busca pela juventude eterna. Sua boca tornou-se uma sepultura escondida que ela carregava dentro de si, e ninguém ousava desenterrá-la. Isso foi apenas o começo. Abaixo de sua peruca poderia haver um horror ainda maior. Vamos falar sobre água, pura, revitalizante e inocente.
não para Elizabeth. Ela a via como uma adversária. A rainha virgem desconfiava da água não apenas em seu copo, mas também em sua pele. Durante um período em que os rios da Inglaterra serviam como esgotos e as teorias médicas eram questionáveis, a apreensão de Elizabeth não era totalmente infundada. No entanto, seu medo evoluiu para uma obsessão. Ela desenvolveu a convicção de que a água poderia penetrar seus poros, transmitindo doenças ao sangue. Tomar banho não era higiênico, era letal. Seus médicos reais validaram essa loucura, alertando-a: banhar-se e seu corpo pode nunca secar por dentro, sua própria essência pode se afogar na umidade. Consequentemente, ela optou por uma alternativa perfume, abundantes quantidades dele. Sua rotina diária de higiene transformou-se em um ritual de camuflagem enganosa. Em vez de limpar seu corpo, ela o escondia. Criados forneciam-lhe panos embebidos em vinagre e água de rosas e vinho para esfregar delicadamente. Nunca esfregar a superfície da pele, não para limpá-la, mas apenas para perfumá-la. Os vestidos de Elizabeth eram saturados com óleos de sândalo, mirra almíscar. Esses serviam para esconder o odor que emanava debaixo de pilhas de carne não lavada. Ela usava até 6 camadas de roupas, mesmo no verão: espartilhos, camisolas, anáguas, saías internas, corpetes. Sob essas camadas, suor e pele se entrelaçavam em uma sinfonia odoríflua. O aroma era mais do que desagradável, era notório. Um enviado francês relatou a experiência de se aproximar dela, detectando um doce cheiro doentio de decomposição misturado com rosas quase vomitando. Em seus aposentos, o ar estava carregado de incensos saquinhos de lavanda e lençóis sujos. Elizabeth resistia a qualquer tentativa de trocar seus lençóis com frequência. Ela atribuía o cheiro de seu próprio corpo como um ancoradouro para seus sonhos. Suas criadas, juradas ao sigilo e frequentemente nauseadas, compartilhavam histórias mais tarde. Uma afirmou que a camisola da rainha estava tão rígida com suor e óleo que permanecia em pé sem ajuda. E, no entanto, ela era meticulosa sobre a limpeza. Em princípio, exigia que seus cortesãos aparecessem imaculados. Qualquer indício de suor comum poderia resultar em uma semana de exílio da corte. No entanto, seus rituais pessoais eram um véu de engano, pois ela possuía uma esplêndida banheira de porcelana adornada com querubins dourados que a acompanhava em suas viagens reais, raramente utilizada e, quando usada, longe de ser um caso impecável. O ritual de banho de Elizabeth começava com uma dispersão de pétalas perfumadas, rosas, violetas, malmiqueres, por criados ansiosos. Depois disso, água morna era cuidadosamente despejada, sempre nem muito quente nem fria, e abençoada por um padre da corte. Uma vez que a banheira estava cheia, a rainha se imergia suavemente e permanecia sentada, não para se lavar, mas para saborear o aroma. Os criados eram proibidos de olhar diretamente para ela, esperando em silêncio, enquanto ela se banhava em meio a óleos em decomposição, pétalas flutuantes e resíduos de dias, às vezes semanas, em seu corpo. A água nunca era trocada durante o banho. Em vez disso, perfumes eram adicionados à medida que ela ficava turva. Almíscar, civeta, patchouli estavam entre as fragrâncias usadas. Após longas horas de imersão, ela se levantava, sua pele pálida e enrugada, e era envolvida não em toalhas, mas em lençóis de cetim destinados a preservar seu brilho. Ao final de tais cerimônias de banho, a água lembrava uma sopa. O odor era inigualável. Um criado descreveu o cheiro como semelhante a flores fúnebres embebidas em leite. Durante essas cerimônias raras, o corpo de Elizabeth sofria deterioração.
Seu suor se misturava com cosméticos à base de chumbo. Suas axilas raramente eram tocadas. Sua espinha permanecia sem cuidados por semanas. Ainda assim, ela mantinha a convicção de estar limpa. Para Elizabeth, limpeza era sinônimo de estética, não de higiene. O olfato superava a esterilidade. Ilusões superavam infecções. No entanto, seu corpo começou a se rebelar contra ela. Ela adquiriu erupções cutâneas nas coxas feridas abertas sob seu espartilho. Flocos de perfume acumulado aderiam aos seus braços como escamas. Médicos a alertaram. Imploraram para que a deixassem lavá-la completamente, mesmo que por um momento. Ainda assim, ela recusava. Em uma ocasião, um médico tentou aplicar uma pomada de limpeza atrás de suas orelhas. Ela gritou, acusou-o de feitiçaria e o mandou embora. O medo da água era ilógico, mas também poderoso. Para Elizabeth, o mundo estava cheio de toxinas e a água, o elemento mais puro, havia se transformado na ameaça mais perigosa. Ela não estava sozinha nessa apreensão. Muitos aristocratas evitavam banhos. No entanto, Elizabeth transformou seus hábitos em uma resistência espiritual. Ela via sua pele como uma esponja, absorvendo o poder dos olhos. O suor era seu meio de purificação, o limpador de sua alma. Ela considerava seu aroma divino, apesar de outros serem repelidos por ele. Governantes estrangeiros a ridicularizavam em particular, zombando da rosa da Inglaterra como apodrecendo em seu caule. No entanto, ninguém ousava falar isso na sua cara. Como ela era a rainha, seu odor tornou-se uma parte inseparável do trono, intocável, sagrado, inspirador de medo. À medida que suas práticas de banho diminuíam, outra fixação emergia a tinta. Para esconder a deterioração em sua pele, que não via sabão há anos, Elizabeth começou a se cobrir com pigmento branco à base de chumbo. Perfume mascarava o odor. Pó escondia as lesões. No entanto, nada podia esconder a verdade. Sob tudo isso, a fragrância, o almíscar, o mito, jazia, um corpo sucumbindo à sua própria grandeza. A maquiagem não servia apenas para a beleza, mas para uma monarca como Elizabeth Purcell tornava-se armadura propaganda e uma proclamação de divindade. No entanto, a própria substância, que acentuava sua elegância régia, gradualmente a destruía por dentro. A icônica tez pálida de Elizabeth não era natural, mas artificialmente obtida. Era meticulosamente aplicada e acumulada ao longo do tempo, assemelhando-se a uma segunda pele, com uma mistura conhecida como cerusa veneziana. Esse cosmético era o epítome da moda europeia, naquela era. No entanto, também era letal. A cerusa veneziana era essencialmente chumbo branco misturado com vinagre, o mesmo chumbo que agora associamos a danos neurológicos, insuficiência renal e morte. Elizabeth aplicava essa mistura tóxica diariamente para esconder suas imperfeições. Não era apenas uma questão de vaidade. Ela tinha cicatrizes a esconder. Em 1562, ela contraiu varíola. Embora tenha sobrevivido à doença, deixou marcas e sulcos em seu rosto que a enchiam de pavor. Com apenas 29 anos, ela não suportava a ideia de escrutínio público de seu rosto marcado. Assim, ela recorreu à cerusa, uma pasta espessa que a transformava em uma estátua viva, brilhando à luz de velas, evocando admiração como um ser divino de cortesãos e poetas que a chamavam de pele prateada. Sua imagem era retratada como etérea por pintores. No entanto, a cerusa se recusava a permanecer superficial. Ela penetrava, infiltrando-se pelos poros até a corrente sanguínea a ossos e cérebro, apodrecendo seu rosto. A pele secava, descascava, rachava. Ainda assim,
Ela persistia em aplicar mais, mascarando a deterioração, sustentando a farsa. Sob a tinta, feridas surgiam. As bochechas estavam marcadas por úlceras, mas a maquiagem permanecia intocada pelas criadas, apenas renovada. A carne infectada era pintada repetidamente até que seu rosto lembrasse uma máscara de agonia. Em seus 40 anos, o rosto expressivo de Elizabeth havia endurecido, tornando até um sorriso causar rachaduras sangrentas. Retratos dessa era a mostram como congelada régia serena, mas a imobilidade era compulsória. Cada movimento trazia dor, e não era apenas a cerusa. Sua rotina cosmética consistia em misturas tóxicas para alcançar bochechas coradas com cinábrio, sulfeto de mercúrio, o composto que ela usava para o tom dos lábios, vermelhão, outra substância mercurial que ela aplicava em sua pele rachada e sangrante. Seus olhos delineados com negro de fumo feito de fuligem e cinzas, pupilas dilatadas obtidas com beladona, uma planta que induz alucinações. Seus olhos foram descritos como luas cheias de sangue por um embaixador. Cada produto que ela usava tinha um custo elevado. Queda de cabelo, desaparecimento de sobrancelhas e cílios ralos eram os resultados. Ela empoava a testa, pintava novas sobrancelhas e usava perucas, ninhos vermelhos imponentes de crina, de cavalo e fragrância. Apesar dos apelos e advertências dos médicos sobre sua pele se desintegrando de seus ossos, ela persistia. "Meu rosto é meu trono", ela declarou. Não era apenas obstinação, era medo. Elizabeth governava uma corte obcecada por juventude e pureza. Revelar fraqueza era provocar desordem, rebelião e conflito. Então, ela se agarrou mais fortemente à tinta, ao mito e à loucura. Mesmo quando os sintomas pioravam, o envenenamento por chumbo trouxe tremores, insônia, irritabilidade e loucura em Elizabeth, manifestando-se como paranoia, acusações de traição, explosões contra suas criadas por ofensas triviais, rigidez óssea e possíveis danos nas articulações devido à toxicidade do metal. Seus dedos se curvaram e ela desenvolveu uma corcunda. Apesar disso, cada manhã havia passar por um longo ritual de óleo, pó, tinta blush e mais pó, tudo feito sob a luz de velas e suor. Esse processo levava horas, deixando-a radiante, porém exausta, muitas vezes desmaiando durante as sessões. Seus médicos atribuíam esses desmaios à exaustão, mas, secretamente, sabiam que era o veneno. Uma criada relatou mais tarde que, ao descascar uma camada de cerusa, revelou uma ferida aberta por baixo que a fez vomitar. Elizabeth respondeu com um tapa. Em público, ela permanecia a rainha virgem imortal e divina. Em particular, ela decaía. Ninguém ousava discutir isso. Embaixadores zombavam em cartas: "Ela cheira como um ser angelical que apodreceu." Um escritor disse que o perfume não conseguia esconder o apodrecimento por baixo. No entanto, os súditos de Elizabeth permaneciam alheios. Sua imagem pública era meticulosamente gerenciada, semelhante aos influenciadores modernos. Pinturas eram alteradas, descrições censuradas. Sob camadas de pó, seu corpo frágil e inflamado permanecia escondido. Em seus últimos anos, ela proibiu espelhos em seus aposentos. Ninguém podia revelar a verdade de volta para ela, nem mesmo ela mesma. Ela definhava progressivamente. Sua mandíbula afundava, sua pele ficava amarelada devido a doenças hepáticas e envenenamento por chumbo, outro sintoma. Ainda assim, ela persistia em usar cerusa. Mesmo em seu leito de morte, quando faleceu em 1803, seus assistentes se recusaram a remover a maquiagem. Insistiram que seu rosto deveria permanecer divino, mesmo na morte. No entanto,
Quando os embalsamadores chegaram, eles removeram a camada final e ficaram horrorizados. Suas bochechas estavam cheias de abscessos, seus lábios haviam se fundido, sua testa estava descamando. Seus olhos estavam injetados de sangue e afundados. A pele sob seu queixo havia se desprendido completamente. A mulher que reinou sobre um império comparado a divindades transformou-se em um cadáver antes mesmo de parar de respirar. Os cosméticos que ela usava para manter sua juventude acabaram corrompendo sua carne. O rosto de Elizabeth tornou-se a realidade mais sombria de seu reinado, que o poder não pode deter a deterioração. A beleza não pode superar a morte. Mesmo os governantes mais poderosos abrigam podridão sob seus tronos. No entanto, ela não era o aspecto mais horrível de sua própria corte, pois escondido em suas perucas havia um horror único. A realeza assume diversas formas, e para Elizabeth Primpt, uma de suas mais famosas não era feita de ouro ou adornada com rubis. Em vez disso, era feita de cabelo pó-cola e ocasionalmente insetos. As perucas de Elizabeth não eram apenas declarações de moda. Elas escondiam uma fachada sombria, revelando gradualmente uma verdade corrosiva ao longo dos anos. Em seus 30 anos, seu outrora vibrante cabelo acobreado começou a cair em grandes tufos. Era uma era em que ela aplicava misturas tóxicas em seu couro cabeludo diariamente. Toxinas como mercúrio, chumbo, amido e fuligem obstruíam seus poros e destruíam os folículos. Aos poucos, cabelo por cabelo, sua linha de cabelo recuava. Ela ficou ansiosa. Na corte de Elizabeth, o cabelo simbolizava vitalidade, poder e juventude. Perder isso era perder o controle. Portanto, ela optou por perucas, muitas delas, cada uma mais intricada, perfumada e imponente que a anterior. Algumas eram trançadas, outras cacheadas, outras esculpidas em formas não naturais. No entanto, todas permaneciam sem lavar, intocadas por água, durante meses, para evitar danos potenciais. A maioria dessas perucas reais era feita de crina de cavalo, pelo de cabra, às vezes cabelo humano, de criadas ou de falecidos. Elas eram coladas com um adesivo pegajoso, feito de amido, ovos e gordura animal, fixados em armações de arame. Danificar a peruca arriscava a ilusão mantida então, eram cobertas com pó branco. As mesmas misturas nocivas aplicadas em sua pele. Onde há amido e calor, há vida. Piolhos, lêndias e pulgas eram comuns. No entanto, algo mais insidioso residia nas perucas de Elizabeth Larvas. Testemunhas, uma vez, seus criados relataram que, ao levantar sua peruca, uma manhã, encontraram larvas brancas se contorcendo perto de seu couro cabeludo. Eles permaneceram em silêncio, incapazes de revelar a deterioração. Mencionar podridão era traição. Em vez disso, eles limparam a área, a encharcaram de lavanda e restauraram a peruca em seu lugar. Emissários estrangeiros frequentemente comentavam sobre um odor mofado peculiar vindo da coroa de Elizabeth. Não suor nem perfume, mas um cheiro orgânico. Um diplomata italiano escreveu: "A rainha da Inglaterra adorna sua cabeça com um jardim, embora eu suspeite que ele abrigue mais do que flores." Outro embaixador desmaiou durante uma audiência. Fofocas sugeriam que era o fedor de seu couro cabeludo. No entanto, Elizabeth permanecia imperturbável. Suas perucas não eram discricionárias, eram cerimoniais. Cada dia começava com um ritual de peruca. Na presença estavam 2 assistentes, 3 guardas e um padre. O silêncio reinava. A peruca precisava ser santificada antes de tocar a cabeça da rainha. Um fio perdido era enterrado. Se a peruca se deslocasse durante a corte, os procedimentos paravam até a correção.
Algumas perucas eram tão volumosas que um arco de 4 pés teve que ser esculpido na entrada da capela para sua passagem. Sua peruca preferida registrada era um imenso cacho vermelho adornado com pérolas, mas pesava quase 20 libras. Para usá-la, ela precisava de um colar de aço personalizado para suporte. Sob elas estava a agonia de seu couro cabeludo, feridas pústulas, crescimentos fúngicos, feridas abertas pelo peso. Apesar disso, ela persistia em usá-las. Quando os médicos imploravam para que sua pele fosse exposta, ela respondia com raiva: "Meu couro cabeludo não serve às suas hipóteses camponesas. Ele sustenta a coroa." Sua motivação não era apenas vaidade. Elizabeth se via como um símbolo, um ícone, uma deusa, uma luz-guia para unir a Inglaterra. Temendo que fraturas na linha do cabelo levassem à fragmentação do reino, ela adicionava peso e altura às suas perucas, tornando-as mais perigosas. Para mantê-las no lugar, ela recorria a inúmeros alfinetes, alguns dos quais deixavam feridas profundas e tiravam sangue, eventualmente, se incrustando em seu couro cabeludo. A intervenção médica era proibida. Ela preferia sangrar a ficar careca. No inverno de 1601, uma criada relatou que ela desmaiou durante uma reunião da corte devido a uma infecção à podridão tendo atingido seu crânio. No entanto, a cerimônia continuava com a peruca reaplicada antes que ela recuperasse a consciência. Cada evento da corte tornava-se uma dança macabra. Criados pairavam ao seu redor com leques perfumados. Criadas enxugavam sua testa e pajens reajustavam a pesada coroa de cachos em sua cabeça. A portas fechadas, as perucas eram mantidas em uma sala trancada, guardada à noite e limpas com banhos de vinagre e secagem rápida sobre brasas quentes. No entanto, elas nunca secavam completamente, promovendo o crescimento de mofo dentro de seu forro. Uma vez habitaram dentro da caixa de viagem de suas perucas ornamentadas uma ocorrência que não foi contestada. As perucas haviam atingido um status sagrado, e depreciá-las equivalia à blasfêmia contra a própria rainha. Quando uma nobre sussurrou que o cabelo de Elizabeth carregava o cheiro de túmulos úmidos, ela foi banida para Cornwall em menos de uma semana. Ninguém ousava repetir tal insolência. As perucas não eram apenas repugnantes, eram letais. O pó de chumbo que ela aplicava nelas, destinado a imitar seu tom de pele, infiltrava-se em seu couro cabeludo e na corrente sanguínea. Historiadores modernos supõem que os sintomas que Elizabeth sofreu em seus últimos anos, confusão, tremores, desmaios, eram sintomas de envenenamento crônico por chumbo, possivelmente iniciado pela coroa que ela usava. No final, seu couro cabeludo havia deteriorado tanto que ela usava uma touca de malha de ferro personalizada sob as perucas que cortava sua pele. Ainda assim, a ilusão de grandeza persistia. Seu cabelo havia desaparecido, seu corpo decaído, mas a fachada de magnificência continuava a prosperar. Em seus momentos finais, ela pediu uma peruca para manter. Seus últimos suspiros foram dados sob uma peruca de crina, de cavalo e pó, o aroma de lavanda, contrastando com a deterioração. E quando ela faleceu, seu corpo estava tão enfraquecido, tão decomposto, que os embalsamadores se recusaram a remover a peruca antes do embalsamamento, temerosos do que estava por baixo. A peruca rastejante permaneceu no lugar, mesmo na morte, marcando a última camada de uma vida, construída na aparência, um testemunho da monarquia, e uma máscara que ela nunca descartou. No entanto, nem mesmo suas perucas eram tão inquietantes quanto o que aconteceu com seu corpo após a morte, pois o último escândalo de limpeza emergiu após ela parar de respirar. A rainha Elizabeth I reinou por mais de 4 décadas, mas em suas últimas semanas, a mulher outrora reverenciada como divina
estava desintegrando literalmente. Seu corpo, como seu reino, estava se deteriorando. Aqueles próximos a ela descreviam uma quietude assustadora. A rainha não mais brincava, não mais conspirava, não mais se adornava em grandeza, permanecia silenciosa, rígida, imóvel, envolta em veludo. Ela olhava vagamente, rejeitando comida, água e descanso. Seus cuidadores imploravam para que ela dormisse. Ela apenas balançava a cabeça. Se eu fechar os olhos, ela murmurou, não os reabrirei. E de fato a morte veio em março de 1603. No entanto, trouxe um espetáculo inesperado e horrível. Seu corpo decaiu a um ritmo acelerado, mais rápido do que qualquer um poderia prever, deixando a corte inquieta. Os médicos reais atribuíram isso à sua idade, ao clima úmido e às velas muito próximas de sua pele. No entanto, a verdade era muito mais direta e aterrorizante. Elizabeth, havia muito tempo, se envenenava lentamente com xaropes, mercúrio, chumbo, perfume e mofo. Seu corpo havia se transformado em uma catástrofe química de queima lenta. Após sua morte, a destruição explodiu. Suas criadas primeiro notaram a mudança. A pele sob seus olhos se inchava. Seus lábios escureceram. Sua mandíbula perdeu definição, não devido ao relaxamento, mas por deterioração interna. O odor foi instantâneo. Apesar de camadas e mais camadas de cosméticos, fragrâncias e óleos, nada conseguia deter seu progresso. Seu corpo enfraquecido começou a exsudar fluidos. Fluido escuro escorria de suas narinas. Seu pescoço inchava. Seus dedos se contorciam como folhas murchas. Tentaram vários remédios, queimando ervas aromáticas, enchendo o quarto com rosas, fechando janelas. Um criado até colocou uma tigela aberta de vinagre ao pé de sua cama, um método tradicional para encobrir o cheiro de decomposição. No entanto, foi ineficaz. O aposento foi considerado interditado. Mesmo suas criadas mais leais começaram a vomitar. Uma desmaiou inconsciente, outra vomitou, escondida atrás de uma cortina. Ainda assim, Elizabeth permaneceu deitada, em estado adornada em ouro e confinada em um caixão reforçado, forrado de carmesim, por causa do odor potente. Ninguém ousava falar a verdade. A rainha virgem estava se deteriorando mais rápido do que seu título podia proteger. Seu funeral foi adiado. Cortesãos debatiam como exibir o corpo. Deveria a peruca ser retirada, a maquiagem ajustada. Poderia o caixão ser aberto sem liberar a potente deterioração. Os embalsamadores trabalharam incansavelmente durante a noite. No entanto, seus equipamentos falharam ao descobrirem. Sua pele havia rompido sob camadas de tinta. Suas bochechas cederam. Um olho afundou parcialmente em sua órbita. O outrora deslumbrante rosto da Inglaterra estava irreconhecível. Ainda assim, ela foi exibida às massas. Então, seguiram os passos habituais. Eles a encobriram com engano. A máscara mortuária foi repintada. Uma representação idealizada da rainha emergiu. Serena, impecável, sem mácula. Um rosto de cera escondendo a realidade. Suas mãos foram cobertas com luvas, seus lábios costurados, seu pescoço envolto em renda tão densa que apenas sua mandíbula mal aparecia. Enquanto o caixão era levado por Londres, lágrimas corriam das multidões. Eles não detectaram a deterioração, não perceberam as manchas escuras que começaram a vazar pelo forro de seda. Para eles, era uma lenda. No entanto, os guardas que cercavam o caixão foram ordenados a trocar de posição a cada 10 minutos. Mesmo ao ar livre, o fedor era avassalador. Um espectador relatou ter visto moscas se reunindo perto do esquife, não por causa de flores, mas do próprio caixão. Dentro dele, jazia a outrora majestosa rainha se deteriorando.
Era sua maquiagem que a envenenara suas perucas, que cobriam seu couro cabeludo, e o perfume que revestia sua pele, tudo agora se misturando com a decomposição. Médicos, que mais tarde examinaram seus restos mortais, observaram um inchaço anormal. Havia queimaduras químicas em seu torso, uma coloração peculiar de seus órgãos internos, um fígado enegrecido, como carvão, ossos porosos, pulmões cheios de sedimentos e possivelmente resíduos de anos inalando cosméticos tóxicos. Eles se recusaram a descrever seu cérebro. Nenhum real havia se decomposto tão rapidamente, nem carregado tanta morte em sua pele enquanto ainda vivo. No entanto, sua imagem persistia. Os retratos continuavam a retratá-la como radiante e imortal com pele clara e um sorriso. No entanto, sob a tinta, estava uma mulher que morreu muito antes de parar de respirar. Seu legado é inegavelmente magnífico, marcado pela derrota da Armada Espanhola, reinando durante uma era próspera, apoiando as artes, desafiando o Papa e estabelecendo uma das monarquias mais renomadas da Europa. No entanto, sob o triunfo, jaz a deterioração, uma rainha tão aterrorizada pela fraqueza que deixou seu corpo definhar, sob o peso do engano. Ela optou por perfume em vez de água-tinta, em vez de pele-poder, em vez de saúde. Seu reino foi construído sobre um mito, e ela pagou por isso com sua carne. Até seu enterro foi manchado. Na abadia de Westminster, ao lado de sua meia-irmã, Maria I, ela descansa. No entanto, rumores persistem. Funcionários da abadia afirmaram que o túmulo exalava um doce cheiro doentio por anos. Visitantes desavisados deixavam flores e a lenda perdurava. As crianças continuam aprendendo sobre a Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem, a esplêndida monarca. Poucos são informados de que ela passou seus últimos anos apodrecendo gradualmente enquanto estava sentada em seu trono. A história, como Elizabeth, tende a favorecer a ilusão. Mas agora, você conhece a realidade. Além de cada retrato dourado, espreitava uma sepultura secreta, visível à luz do dia. Elizabeth era mais um reflexo de sua era ou estava enredada em sua própria fixação? Expresse suas opiniões nos comentários abaixo. Além disso, nos diga de onde você está assistindo, para que possamos reconhecer nosso público global. Se você suportou todas essas 5 práticas reais repugnantes, você mereceu uma coroa. Toque no botão de curtir para demonstrar sua coragem. Compartilhe este vídeo com seus conhecidos, especialmente aqueles que acreditam que a vida real era glamourosa. E não se esqueça de se inscrever no canal Brutalidade Oculta, onde desenterramos os segredos mais profundos que a história tentou esconder. Até a próxima, permaneça curioso e questione as lendas.